Pessoal, Coritiba 0, Remo 0, um jogo que foi bastante interessante no primeiro tempo em termos táticos de movimentação, mas em que o Coritiba não teve muitas possibilidades. A rigor, cada time teve uma chance dupla, digamos assim, né? Primeiro o Coritiba na defesa do Rangel e depois no corte do Reinaldo, e logo depois do lado do Remo, uma defesa do Morisco e um corte do Zeca. Lances mais ou menos parecidos. Um primeiro tempo em que o Coritiba teve a posse de bola, mas teve dificuldades para sair da marcação. O Moser escala o time com o Kozer como lateral direito e com o Zeca na lateral esquerda. Uma escalação estilo Moser, mas a gente já sabia, e assim, quem acompanhou os programas de rádio, estou dizendo os programas que eu participei, programa de rádio dessa semana, pessoal de televisão, pessoal que faz comentários nos canais de internet, todo mundo imaginando um Remo que não iria se expor tanto e queria marcar no tal do bloco baixo. E foi o que o Remo fez no primeiro tempo e fez, a rigor, também no segundo tempo, mesmo quando teve um jogador a mais. Mas o Coritiba teve dificuldades para sair dessa marcação e aí o Moza, percebendo isso e acho que notando que a escalação não foi a que ele deveria ter colocado em campo, volta já do intervalo com o João Almeida e com o Depena. O Coritiba melhora ofensivamente, faz o que a gente imaginava. Com o Ronier e Josué mais presos pela marcação por um lado, o João seria um desafogo pelo outro. E aí com o Depena ao lado dele para fazer essa jogada combinada, o Coritiba começou a criar, teve bola na trave com o Lucas Ronier. Aí começam os lances em que há a ação da arbitragem. Lance do Morisco. O árbitro acerta, ou melhor, o VAR acerta, né? Porque realmente o Morisco acerta o jogador da equipe do Remo, comete o ato que vai gerar a expulsão, mas antes há uma falta em cima do Pedro Morisco. Então, o árbitro ia marcar o pênalti e ia expulsar o Morisco, o VAR age, abre ali como falta a favor do Coritiba e como o Morisco cometeu o ato de indisciplina, o ato de dar uma cotovelada no jogador do Remo, ele expulsa o Pedro Morisco. Até aí, tudo bem, é claro que começa ali uma irritação do torcedor e do time do Coritiba com a arbitragem. Logo depois, o lance da expulsão, que depois é recuperada, né? Voltada, não sei aí o termo pode estar errado, digamos assim, se falarmos o certo idioma português, mas a expulsão que é cancelada, talvez esse seja o termo melhor. É um lance que muitos árbitros dão o cartão vermelho, talvez seja o lance que o Coritiba pudesse até mais reclamar, porque talvez ali um pouco mais de rigor sim daria o vermelho ao Matheus Davó, mas a arbitragem mandou voltar e seguiu o jogo. Segue o jogo e o Coritiba é melhor do que o Remo. O Coritiba faz, apesar de 10 contra 11, um segundo tempo muito interessante. O Coritiba teve várias chances para vencer o jogo. Teve bola com o Coutinho, teve chute do Josué, teve tentativa do Depena, teve cabeçada do Maicon. O Coritiba criou oportunidades, o Coritiba criou para vencer o jogo. E aí lá no final vem o último lance, que é um pênalti do Klaus, que é também cancelado pelo VAR. O árbitro marca o pênalti, nenhuma câmera é conclusiva, mas a sensação do lance é que o Klaus está com o braço preso ao corpo, próximo ao corpo, e por isso não haveria de ser marcada a penalidade. É óbvio que o Coritiba reclama da arbitragem, o Coritiba sai irritado, até porque perde o Josué e o Lucas Ronier para o jogo contra o Operário, mas vale ressaltar um ponto. O Coritiba jogou bem o segundo tempo. E acho que isso pode gerar uma ideia nova para o Moser, principalmente para os jogos em casa. Coritiba ficou no primeiro tempo preso diante da marcação e sem opção para jogar. Com seus dois principais jogadores muito presos. Quando eles se desprenderam, criou-se uma oportunidade real. No segundo tempo, mesmo com um a menos, um lateral ofensivo e sem um volante estritamente marcador, o Coritiba foi muito perigoso e poderia ter vencido mesmo no 10 contra 11. Resultado absolutamente normal se você olhar para o todo da tabela, mas é claro que é mais um jogo em casa que o Coritiba não soma pontos, com características totalmente diferentes, porque o Coritiba jogou com um a menos boa parte da segunda etapa. Boa parte mesmo, né? Que o jogo foi até os 58 minutos do segundo tempo. Um abraço.